Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos aqui em Caxias do Sul. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece em parceria com a X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, música, histórias. Nossos convidados são pessoas muito especiais pra gente, que nos inspiram, que a gente admira demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o nosso canal, baixa o super app X-Play Digital e obrigada pela sua presença aqui conosco. Hoje nós temos, como eu disse, uma pessoa muito especial que a gente admira, que nos inspira. Ele é compositor, arranjador, guitarrista, cantor, entertainer e produtor musical. Põe entertainer nisso, né, Rafa? Multiperformático, apresenta-se com várias formações musicais, graduado no LAMA, ou LAMA, Los Angeles Music Academy, ganhou bolsas de estudos do guitarrista australiano Frank Gambale ou Frank Gambale, depois a gente esclarece isso. Estudou com nomes fundamentais da música mundial. Sua discografia conta com pelo menos 14 produções, desde a conhecidíssima Bandida, em 1992, até o mais conhecido ainda, Rock de Galpão. Entre os muitos prêmios e indicações que recebeu, vou só mencionar alguns, então, Melhores do Ano da Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul, Açorianos de Música com o DVD Rock de Galpão, volume 2, e com a banda Estado das Coisas. Foi indicado várias vezes para este prêmio também como melhor instrumentista. Colabora com a revista Guitar Player Brasil desde 2016, atuou como solista com a Orquestra da UX, Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA. E isso é o mínimo da história dessa pessoa incrível que é o Rafa Schiller, que está aqui com a gente. Obrigada, Rafa. Rafa. Aqui, prazer querido. é meu, né? Muito obrigado. Primeira coisa, já vamos começar assim, ó. Vem, Rafa. Eu sou o Rafa Gubert. Isso é importante. Ele, ó, filma lá. Filma lá. O Rafa Schiller. O juventudista sou eu. O guitarrista de mão cheia é ele. Isso. Tá? Bom, eu acho que é bom começar Já começamos assim. bem, É bom, começamos bem, né? Conhecendo as coisas. Acontece muito isso, né? De confundir. Eu recebi você... já muito elogio em teu nome, te repasso todos eles agora. Da mesma forma. Cara, o pessoal te admira muito. É verdade. O pessoal te admira muito. Tu sabe que as pessoas também te admiram muito. O Rafa é um cara que não curte futebol, né? E volta e meia tem que falar de futebol também, né, Rafa? É engraçadíssimo, porque as pessoas chegam afoitos, geralmente, e começam a falar por 10 minutos, 15, e não te dão espaço pra fazer um comentário. Que tu não é aquela pessoa. E não dá tempo de eu dizer. Aí chega no ponto da conversa que eu já nem digo mais, que eu não sou tu, né? Claro. Não, eu claro. também não digo O cara mais. continua, eu digo, Eu tem também que não- ir embora. Eu também não digo. Eu aceito os elogios. Isso. Porque é sempre elogio. Não, Se Timão... um dia viesse... Não, pra mim, né? Tô falando pra mim. Assim. Porque se um dia viesse algum tipo de xingamento, eu ia dizer, não, isso aí é o Rafa Schiller. Mas é só elogios, é só elogios. O pessoal me elogia muito pela minha época da Bandida. Da Bandila, da Me elogia Lucille. muito, diz que eu toco muita guitarra, às vezes apresento pro filho assim, esse cara toca muita guitarra, eu digo, muito obrigado. No Zafari acontece Muito- direto. é. O No Zafari mercado, é o melhor ponto, lugar. O mercado é o melhor Muito ponto, obrigado. assim, pra... Tem muita gente que gosta muito da tua mãe e fala como se eu fosse filho. É muito Olha louco, assim, isso. várias. Não, já ligaram pra me contratar, inclusive. Como o Rafa Tá Gubert, brincando. sim. Bom, Não, é mas muito vai massa. igual, Mas eu né? fico sempre, pra mim, sinceramente, Rafa, porque a gente tem uma diferença de idade que é mínima, a gente é da mesma geração, só que tu é muito inspirador pra mim, porque Total. quando tu começou muito mais jovem que nós, né? Todos. Claro, a gente já tava na música e tal, mas tu já tinha tu conseguiu exposição, uma carreira. uma carreira já consolidada, um piá, né? Um piá. Comecei cedo. Eu me lembro, porque assim, ó, Rafa, eu me lembro, assim, tu teve uma história antes ainda, mas tu tem noção do que foi a Bandida aqui em Caxias do Sul? Eu acho que sim, um pouquinho, sim. Sim, foi bacana, né? Foi uma... Porque eu Imagina. começando a sair, eu já gostava de música e tal. Agora, assim, ó, quando a gente... Foi o primeiro grupo de projeção que a gente ficou sabendo, assim, de... Foi quando a o gente era... e foi o maior. É, sem dúvida. Foi o maior. Acho que sim. Foi o maior. A gente fez muita coisa lá, né? Vocês foram na Xuxa, Rafa. Uma loucura aquilo lá. Pros antigos, assim, pros antigos, pra pessoal da minha geração, assim... Pro que pessoal tá... se situar, né? Final da Isso, década de final 80, da década de 80. começo de 90 ali, né? A Isso gente aí. tá num limbo, assim,
que existe a coisa muito underground do rock, né? Existe várias bandas, tu tá tocando numa, o Fer tá tocando no outro, o The Rose tá tocando noutra, né? Tem todo o Beatles, todo mundo tocando. Só que quando aparece a Bandida, eu tô falando como espectador. A Bandida, ela se torna, ela mostra que é possível ter uma coisa grande. A Bandida nasce grande. Eu me lembro de passar pelo Kiko na rua e dizer, cara, esse cara... Pra mim, o Kiko era o David Lee Roth. Tinha aquela Sério? coisa do poser, né? Sério, vocês tinham uma Claro, coisa, gente, vocês tem tinham um- a coisa do vestia como se visual. tivesse no palco, Que quando saía na massa. rua. Encontrar Que a galera. massa. Mas a gente falou sobre isso esses dias, Rafa. É. Encontrar vocês no dedão lá comendo um Sim, sorvete. Dedão. Quanto isso. Cara, era uma galera, tipo, era o Motley Crue, cara. Era uma coisa assim, Sim, era cara, a louco pra galera caramba era, aquilo lá. era muito impressionante e influenciou muita gente. É verdade. Conta pra nós um pouco sobre isso. Como é que isso surgiu? acontece Como é na tua que foi? vida? A Bandida, eu tocava numa outra banda que era Transe, que era com o João de Bortoli, que era uma das bandas que também apareciam aqui na época junto, que era Transilvânia antes. Olha. Aí eu saí de uma banda que eu tava, minha primeira banda HPS, e fui pra essa banda Transe, e aí os guris da Bandida, que nem tinha nome, tocavam num bar chamado Kinesis. Olha isso. É um bar que é um louco, clássico, era o Point aqui de Caxias. Era bem clássico, é. E aí, cara, eu fui ver eles tocar, digo, que legal, né, cara? Queria tocar, porque é tudo gente mais velha, né? Uhum. Aliás, eu sempre toquei com gente mais velha, sempre foi bom. A Aham. gente sempre aprende, Nossa. né? Que massa. Era muito bom. E aí, eu não me lembro como, mas eles me convidaram pra tocar. Aham. Cara, aquilo lá pra mim foi, eu digo, que legal. E foi onde eu comecei a ganhar grana, inclusive, com música. Profissionalmente, a tocar na noite. Sim. Eu entrei e aí começou. Aí tinha o círculo de amigos da Bandida, do Kiko, Uhum. que era o falecido Edson Campanha, Uhum. lindíssimo, Raul Albornoz, o Fernando Facioli. Nossa. Era um grupo ali do Kiko, dos amigos do Kiko da época. Tito, Uhum. que não era envolvido com música, mas era um cara que tava sempre por ali. Uhum. E aí começou. Aí surgiu a oportunidade de gravar um disco, um bolachão primeiro, Uhum. que nós gravamos no estúdio da Rádio Estúdio 93. Uau. Olha isso. Eram 2 músicas, Under the Wild Side e Jack Daniels, Olha isso. acho que era o nome da música. E ali foi pelo selo Antídoto. Uhum. E nisso a gente já tava tocando em todas as festas que tinham em Caxias. Uhum. Nós éramos a banda que Imagina, claro. circulava. E passou um tempo, a gente começou a tocar numa casa que foi o Fórum. Aham. Nós ali tocávamos de quarta a domingo. Ali sim, que pra ali a mim coisa foi é- a Ali virada. foi- E nós tocávamos no Fórum e eventualmente saímos para tocar em todo o Rio Grande do Sul. Uhum. Aí botaram os telefones, não sei se Eu Sim. me lembro. Meu telefone fórum era isso, gente, não tinha passava celular a na noite olhando época. o telefone, nunca tocava. Telefone nas mesas, uma mesa podia Eu não ligar podia pra atender. outra, que viagem. Tava tocando, O meu passava a noite olhando pro telefone e não tocava nada. Rafa. Não tocava nunca. Sim. Pois é, tem pessoas casadas até hoje, com família Sério? e tudo, por causa Que desse se telefone. telefonaram no fórum. É, que se conheceram Caramba, ali. gente. Olha só. Mas fazendo um resumo, aí a gente Uhum. gravou o segundo disco com a Uhum. produção do Carlos Martal, que foi um cara que me ensinou a tocar guitarra, na verdade. Olha. Porque eu cheguei no estúdio, ele olhou pra mim, ele é luthier, né? Um dos maiores luthiers Uhum. do Brasil, né? Uhum. E ele olhou pra minhas 2 guitarras que eu tinha levado pra gravar, ele disse, desmonta elas. Eu digo, eu não. Eu não sei montar. Sério? É. Ele Caraca. desmonta, eu digo, não, cara, eu não sei, eu não vou saber montar ela de novo, né? Desmonta literalmente. Sim. Tira a ponte, tira tudo, tira Meu braço, senhor. tira tudo. Meu Deus. Não é tirar as cordas só e Aham. limpar ela. Não, desmonta. E eu fiquei olhando, eu digo, bom. E eu tava naquela época, tava tudo acontecendo, de gravar disco. Claro, deslumbrado de alguma forma. Deslumbrado Não, e claro. preocupado. Ah. Porque eu tinha que fazer o alistamento pro quartel. Eu tava muito puto. Porque se eu entrasse no quartel, eu não gravava meu primeiro disco da vida completo. Até interessante, porque eu tinha show na noite anterior com a banda. Eu fui virado. Eu consegui atestado eu usava óculos, consegui atestado, eu tinha problema no joelho, levei atestado de pulmão, eu levei tudo, e cara, cheguei minado de coisa, assim, no braço, Tipo, virado, pálido, cabelo comprido assim, né, e sentaram às 7h15 da manhã lá, né. 12h15 eu tava fora jurando a bandeira. Ah, Ah, Vou que gravar massa, meu disco, que graças a massa. Deus. que Aham. loucura, Rafa. Foi tenso assim, né. Imagina. Tá, e o cara te pediu pra desmontar a guitarra, e o que que aconteceu? Pois é, aí eu desmontei, né? Eu falei pra ele, só que eu não sei montar. Ele, não. E Deixa eu tava comigo. entendendo quem era o cara ainda, né? Não tinha noção quem era Carlos Uhum. Martal.
Ele arruma as guitarras do Pepeu, do Uhum. Frejado, todo mundo no Brasil. É um monstro. Ele era guitarrista do Cheiro de Vida. Uhum. Lá de Porto Alegre, estava radicado no Rio. Uhum. Tá até hoje lá. Ou São Paulo agora, não sei. E aí ele me ensinou como é que se regula uma guitarra, me ensinou a lixar os trastes, a regular ela do início, Nossa. desde o tipo, tirou o braço, agora tu encaixa o braço assim, bota a ponte assim, vamos lixar teu braço por causa disso. Que E eu espetáculo. fui aprendendo esse trabalho de luthier. Tu mesmo organizar a tua própria guitarra. Eu mesmo organizar a Que minha própria demais, né? guitarra. Que incrível. E fora isso, a parte de tocar, porque eu não Aham. conseguia tocar no tempo. Olha isso. Eu não tinha tempo, metrônomo, não sabia Sim, direito. era- o que era, né? Imagina, a gente não tinha o hábito, É. não tinha essa coisa ali. E eu sofri, foram 520 horas de gravação, eu passei as 520 horas dentro do estúdio, por opção. Uhum. Pô, eu cheguei a chorar. E teve um dia que eu não conseguia gravar, eu saí do estúdio escondido, estúdio, ele é fui meio lá pra fora da traumatizante, é. City, em Porto Alegre. Nossa. Chorei sozinho, de cara, como é que pode? Não consigo tocar. Que isso? Loucura, cara. E ele foi muito querido, né? Aí ele me ajudou, cara, me mostrou tudo e o negócio de touch da guitarra, como tudo, vibrato, tudo. E aí eu fui aprendendo naquelas 520 horas, Uhum. todo esse processo assim, e ao mesmo tempo gravando, aquela pressão, quando acabou o disco eu tava assim, Acabado, imagina. acabado, destruído e Imagina. feliz. Sim. Sentimento assim de felicidade, né? Que espetáculo. E aí minha vida mudou ali, guitarristicamente falando, né? Entrei Aham. num outro momento, assim, né? Pô, agora eu sei o que é uma guitarra de verdade, né? Como é que se toca, como é que se Passou pelo grava. desafio. E ele é um Demais. puta guitarrista. Tem Claro. um solo dele no disco, que ele toca uma crica, aquelas guitarras baianas que ele fez. Uhum. Olha. E ele improvisou. Aham. E eu me lembro até hoje, ele fez lá alguns takes. E, cara, Um melhor que o é o outro. melhor disco, é o melhor solo do disco. Que loucura. Já era um... Eu olhei, massa ficava ouvindo ele tocar, via os dedinhos dele assim se mexendo, assim, cara, mano. Meu Deus. E o som, né? Aham. A qualidade de Sim. frases, de tudo, assim, é impressionante, assim. Ele é muito bom. E depois da bandida foi direto. E a bandida, daí vocês chegam num ponto que eu me lembro que a cidade para pra ver a bandida na Xuxa. É, isso sim. É. A cidade Sim. para. né? Sim. Nós não Meu tínhamos Deus. noção do que estava acontecendo. Eu me Claro. lembro que eu te falei, a gente não se conhecia e eu te vi no centro, na frente da catedral, naquele final de semana, porque vocês gravaram, né? Não estavam lá ao vivo na Xuxa. E no dia ou um dia depois, aí já a memória já me foge. Eu vi o Rafa no centro, ali na frente da catedral, Uhum. e eu tava dentro do Visate. E eu passei, eu falei, cara, olha o cara! Tipo, meu Deus, Imagina, o cara tá em Caxias. Rockstar! Rockstar, claro. virou Rockstar, É. né? Não, Do- tipo, do muito sábado no louco, Xuxa assim, Park. me lembro da sensação de ver, olha o Rafa ali, meu. Ah, que legal. Sabe? E aí tá, aí passamos dali e aí eu vou lá no fórum, no bar de dentro, ver a Lucille. Uhum. Na Que pizzaria. também é outra Meu coisa Deus, muito restaurante. marcante, aquela primeira formação da Lucille com aquele visual, o rockabilly É. e Que aí tu bandaço. vê aquela Era. turma, Nós tínhamos né? uma química, assim. Aquela turma ali, pô, tu e o Fer, né, da Fer, bandida. o Bitos, a Fran. Não tem Fran. A Fran e a Nick Isso. não... Não, é o Eram início. outras isso, meninas. Isso eu não cheguei a ver. Isso que tu perdeu, que tu vê os Eram dois 4 caras. backing vocals. Né? No início eu vi só vocês 4. Isso, verdade. Eu vi só vocês 4. Quem era o cara- Fer? O Fer e o Rafa, o que já Beatles. eram os Sim. caras da bandida, né? Sim. O Fer na frente, né? O Fer fazendo vocal, que o Fer era baixista da bandida, mas ele tava fazendo vocal e Isso. violão. Aham. O Rafa com a Fender Creme dele. Bah, É. que guitarra. O Bitos tocando, que o Bitos já era o cara da banda The Rose, então tinha um... Que era completamente mas outra era um cara vertente que... musical. E o Outra China, que vertente, mas já também tinha- era uma lenda urbana. Uma lenda assim, de um urbana, que era o baterista. né? Professor, né? Professor dos Ah. professores. Professor dos Isso. professores, e eu fui ver aquilo e eu fiquei apavorado com Com a aquilo. galera que tocou. De novo, Aham. o Rafa me Te dá uma tocou, cacetada pela segunda vez, quer ver a Lucille, Soando daquele tipo, jeito. soando daquele jeito, uns caras tocando rockabilly, cara, era muito impressionante. Conta um pouco pra nós disso também, por favor, Rafa. Então, daí nós gravamos o primeiro disco da Bandida. Chegou na hora de gravar o segundo, a gente não tinha mais... A gente era muito novo, né? E tinha aquelas coisas imaturas da idade, assim. Uhum. E, enfim, muita estrada, muito show. Não conseguia mais... Aí a gente entrou no estúdio para compor, na sala de ensaio. Não saía. E nós já tava com a Lucília, o Fer me convidou, vamos montar uma banda para tocar só Elvis. Digo, vamos. Olha. Eu tava meio de saco cheio do negócio, o negócio
Sim. Não tava mais fluindo, né? E sempre aquela honestidade com a música que eu falo, né? Uhum. Pô, não tá mais dando aqui, tá tudo bem. Vamos pra cá. Que massa, Rafa. Sabe? Porque a gente era imaturo Uhum. pela idade. As coisas não se resolviam direito, se resolviam de forma que não era bacana. E aí a gente começou a tocar com a Lucília, ela começou a ganhar espaço. Uhum. Porque era, acho que... eu não sei, aquelas coisas de época, de o universo conspira a favor, eu acho. Sim. Né? Tinha esse lance da química musical muito Meu bacana. Deus, aquilo ali era muito bom. É. Era muito bom. Imagina. Mas tu sabe que no começo eu não conseguia tocar as guitarras rockabilly. Muito rápido, muito do quê? Por quê? Porque eu não conhecia a linguagem. Não era, Era uma Ah, coisa legal. nova. Teu Aí eu chão. fazia o Sim. solo eu era apaixonado pelo Van Halen, fazendo os step, que não existe no rockabilly. O Fer ficava puto. cara. Eu falava, não! Imagina. Não! legal. Fer, Mas não baixinho, consigo nervoso. tocar do outro jeito, né? Querido. E aí eu fui estudando pra pegar a linguagem, pra aprender, demorou um tempo, né? Céu, Foi tudo muito cara. rápido. E aí a banda começou a pegar projeção, que a gente também começou a... Todo mundo queria nós em tudo que era Meu lugar. Deus, era uma... E aí a gente tomou conta. Uhum. E aconteceram umas coisas interessantes. Eu fiquei 4 anos e meio da banda, do começo até o... A gente ia, por exemplo, ia tocar em São Leopoldo, no Manara, Uhum. e nós, na época nós viajávamos de ônibus, um ônibus da banda. Uhum. Tocava o ônibus e ia toda a banda. Uhum. E a gente chegava nos lugares, tipo, às vezes tinha que chegar em cima do laço, porque tinha 2 shows. Bah. E quando a gente chegava nos lugares, dava a volta na quadra, A fila de gente pra A entrar. fila de Não, gente. a Lucília era loucura. mas a gente não sabia que era por nossa causa. Olha isso. A gente ficou Rafa. sabendo depois, um tempo depois. Imagina. E a gente, legal, casa cheia, vai ser um showzaço, Uhum. vai ser bom, né? E isso aconteceu seguido, em vários lugares. Que massa. Lotava. E era como se fosse uma banda de trabalho próprio, Aham. né? Isso. Só que tocava cover. Que enchia as casas na década de 80, nenhum de nós, um engenheiro. Uhum. Com cover. Só que a gente era uma banda cover. E nós lotava tanto quanto os caras. Que Não, massa. era muito né? massa. Mas nós não ligava essas pontas na época, não tinha. Nossa. Pra nós era folia, né? Estamos Aham. trabalhando, se divertindo, né? Nunca é um Sim. trabalho tocar, né? Mas... E aí ia lá fazer o show, era bacana, a banda era boa pra caramba, assim. Nossa. Tinha uma química musical, que às vezes não Imagina. acontece. né? Meu Deus, e aí a banda cresce, daí entra as meninas. Quer falar? Pois é, isso. Eu queria saber em que momento que entraram, porque a minha formação clássica da Lucília é essa, né? É tu, o Fer, a Nicole, a Nick e a Fran, o Beto na batera. o Bitos e... Não, eu acho que eu vi com Puxina. o China a primeira vez, não? Talvez fosse o Beto já. Talvez É o fosse, Beto, eu não eu lembro acho, é. direito. Porque eu lembro de uma vez que vocês tocaram, eu tava estudando, tava na faculdade, tava na UX, e vocês tocaram lá no Centro Olímpico, tocaram ali fora, ao ar livre, e eu lembro que eu ajudei, porque era uma promoção da galera do curso de Educação Física, e eu fui em vários lugares da universidade escrever no palco, Lucília, tal hora, Aham. Lucília, tal hora e tal, avisando as pessoas que ia ter esse show, e essa pra mim foi a primeira vez, eu acho, que eu vi a Lucília, e foi naquele dia, eu digo, meu Deus, claro, eu já cantava, e eu vi a Fran cantando, que é minha amigaça, até hoje eu fiquei assim, chocada, e a banda suando daquele jeito, gente do céu, pelo amor de Deus. A Fran é engraçado, porque o pai, nós chamávamos o pai Chico, Pai Chico, O pai Chico, o pai da Fran. Ba- pai da Baterista. Fran, quando ela entrou na banda, eu acho que ela tinha 15 anos. Imagina. É por aí. E aí nós tocávamos nos lugares e o pai Chico disse, olha, olhava pra mim por feira assim no olho, né? Vocês cuidem da minha filha. E nós, não, pode deixar. E aí o que acontecia? Nós tocávamos nos lugares, a Fran sentava numa cadeirinha depois do show, encostava a cabeça e na dormia. parede e dormia. Amada. E nós, festa, Dormia, dormia. Mas sempre aqui de olho nela, né? Vamos botar, cuida ela, tá de olho, tô de olho. Ai, que amor. Então nós ficava cuidando dela, ela dormindo, porque ela era muito nova. Sim. Meu Deus, ela era uma menina, criança. assim. Sim, 15 E ela anos, tinha um imagina. espírito de 15, mas parecia que tinha 12, Sim. Aham. sabe? Era bem novinha. Que Então nós amor. ficava ali, né, fazendo Olha isso. festa. Rock lá, and roll. rock and roll e ela... dormindo Querida, encostadinha, olha louca pra ir isso. pra casa. E nós, não, vamos te levar. Eu tinha que levar ela em casa, né? Entendi. Eu largava lá na porta, esperava ela entrar. Amado. massa. Quando os shows eram em Caxias. né? Sim. Então, Que teve massa. momentos bacanas, assim. Bah, dessa. tá louco. Só que, Rafa, tem uma coisa que eu acho muito massa, que eu acho que é o mais difícil de se fazer, porque, tipo assim, vamos dizer que dentro do possível, tu tá na crista da onda nesse momento, e, né, não digo lá, né, tamo lá, tu tá... Cara, o que o músico Nossa, quer? era O cara, diferente. vamos lá, o cara jovem, o cara quer ganhar o dinheiro dele e o cara quer ser reconhecido, né? Uhum.
Tu é um cara que todo mundo conhece, que todo mundo admira, tu toca na principal banda já pela segunda vez, Uhum. e daí tu diz assim, cara, eu vou estudar. Eu vou me aperfeiçoar. Como é que tu teve coragem de fazer isso? Como é que, da onde que sai isso? De tu dizer assim, de tu sair da tua zona de conforto e ir pra estudar Pra Los fora. Angeles. Ah, bom, isso se explica facilmente, porque Porque era um isso sonho. só que Olha. isso pra mim É. é uma coisa que eu te admiro por muitas coisas, mas isso, tipo, a sensação que me dá é que tu teve uma maturidade, assim, dizer, não, Nossa. agora eu vou parar agora, porque senão eu vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida. E se eu vou esperar a hora pra ir, eu não vou, né? É. Então, tinha um sonho antigo, de uns 10 anos antes, ou talvez mais, que era estudar nos Estados Unidos, porque eu gostava muito da música americana, por influência da mãe, que eu via as big bands Ah, era americanas. tua mãe que eu via. A mãe era fãzaça do Elvis. Ai, que amor. Ouvia as big bands em casa, Gershwin, Cole Porter. Uau. Gostava de Frank Sinatra. Foi a minha infância. Eu passei ouvindo isso aí. Que massa. Metais em Brasa, que daí cai para um lado mais latino, assim, que tem Bessa Mútil e papapá. Olha só as influências, né? É. E aí eu me lembro, até hoje, de estar no apartamento, na janela do apartamento, que a mãe era que meio que... Era sempre foi minha tutora, né? Amado. A mãe, ela fazia o papel de pai e mãe. Eles já eram separados, o pai não era muito presente. Uhum. E eu me lembro de estar conversando com ela na janela, e dizendo, mãe, eu quero estudar fora. Uhum. Eu quero estudar, eu quero aprender a tocar música americana, porque é o que eu gosto. Eu não quero saber de música brasileira. Que loucura. Né? Gosto de música brasileira, mas não é o meu... Até hoje não é a minha... Sim. Não é a minha música preferida, assim. Adoro chorinho. Uhum. Ai. É maravilhosa a música brasileira, não tem que dizer, mas, Sim, mas é teu enfim, perfil. foi a minha influência, é o que eu gosto e é isso aí, né? Aham. E a mãe disse, tu vai. Que amor. Agora eu não posso te pagar um curso para tu ir, mas tu vai estudar lá fora. E aí o que aconteceu? Nessa época eu lecionava na Prelúdio, Centro Instrumental da Eliana e do Meroni, Uhum. que foram meus pais na música até então. Que legal. Meus também. É. E aí o Frank Gambale veio fazer um masterclass de 2 ou 3 dias, não me lembro. Tá. E ali se criou eu não conseguia falar com ele, não falava inglês nem nada, né? Era tudo através da Eliana. Caramba, Rafa. E de alguma forma, não sei por que, ele gostou do meu jeito de tocar e me ofereceu 1/3, que era uma bolsa, tipo, 1/3, te dou o desconto de 1/3 Do do curso. valor desse curso aí pra tu fazer, que é uma faculdade de 4 anos feito em 1 ano. Aí eu olhei assim, eu digo, cara, É agora. é agora, né? Quando ele me ofereceu isso aí, né, que eu entendi, porque daí a Eliana fez Uhum. eu digo, uau, cara, é agora, eu tenho que ir. Isso era dezembro. Tá. Em março eu tava nos Estados Unidos. Meu Deus, massa. caraca, Rafa. Fui correndo pra casa, eu digo, mãe, É agora. ganhei uma bolsa, Bolsa. 1/3 de bolsa. O curso custa X, Aham. vai custar isso, né? Eu só tenho que pagar estadia, alimentação lá. E eu digo, tu acha que dá pra mim ir, né? Que massa. E a mãe sempre foi de botar os peitos, né? Aham. Querer. Ela me olhou assim, eu acho que deu uns segundos, ela pensou, tu vai. Que massa. Só que não tinha grana pra ir. Sim, Não tinha grana pra ir, né? sim. E aí o que aconteceu? Eu já morava sozinho, Uhum. tinha um apartamento todo mobiliado, Uhum. né? Eu já estava morando sozinho, com o apartamento completo, tava nesse clima maravilhoso. Uhum. Mas esse sonho estava acima de tudo, né? Porque era Bah, e que uma oportunidade massa, única, Rafa. né? Para estudar com um dos melhores guitarristas do mundo. Sim. Não só ele, tinha mais outros professores. Imagina, né? e tu tá no meio da onde a Eu coisa vou tá tá acontecendo. É, no meio do planeta, né? De música, né? Entender o que é música no mundo, né? sim. E aí a mãe disse, tu vai. Uhum. Aí começou a função, vendi todos os móveis do meu apartamento. Vendeu tudo, Rafa. A mãe começou a juntar grana, ela disse, dá o ok que tu vai. Que Voltei massa. pra escola. Eu vou. Frank Gambale, eu vou. Ele tá, então. Aí as coisas aconteceram. Aí eu também, tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, a Joane, há muitos anos. Uhum. E ela então foi Ela já morava lá. Já morava lá, já tava lá. Ah. Ela tava morando nos arredores de Chicago, em Glen Ellen. Uhum. E eu tava do outro lado, eu tava em Pasadena, Uhum. ali nos arredores de Los Angeles, ali, né? Uhum. 40 minutos de Los Angeles. E o que aconteceu foi que a mãe se virou em 1000 Querida. para me manter lá. E a minha irmã me ajudou também, Que massa. financeiramente.
Então, ela, a minha irmã e minha mãe que pagavam minhas contas, porque não tinha tempo para trabalhar. Sim, Sim, tu era era estudo pau e pau. full time. É, eu estudava de 14 a 16 horas por dia lá. Caraca, Rafa. Durante um ano, foi Uma E- pedreira. e foi maravilhoso, porque Imagina. é um environment, como é que é Um ambiente. É um ambiente que tu tá assim, que é só música 24 horas. Uhum. Todo mundo fala sobre música, tu dorme, tu acorda respirando música, e tu dorme e acorda, ou tu dorme lembrando dos professores, e acorda Na aula, outra já. criatura. na aula Criatura com os espetacular. caras destruindo a guitarra. Eu vi E não só na. a guitarra, bateria, baixo, Sim, sim, vocalística, sim, vários, sim. né, várias Sim, aulas. eu vi no teu currículo, assim, que tu teve, assim, tu teve contato com gente da orquestra do Henry Mancini, do músico da banda do Ray Charles e Sim, coisa. é. Caraca. Ah, eles contavam as histórias, como é que era. Meu Deus. Imagina. Eu gravei o... Eu fui selecionado Selecionaram 7 guitarristas, 7 baixistas, 7 vocalistas, bateristas, Uhum. para gravar 2 músicas cada... Eles montaram com esse 7 de cada bandas Uhum. para gravar um CD com Uhum. 2 músicas cada um. Tá. E aí tu ia ter um mês de aula Uhum. de produção com o John Robinson. O John Robinson é o cara que mais gravou discos no planeta Meu até Deus. hoje. Que massa. Ele é o batera do We Are The World. Caraca Pra vocês terem uma... Ele gravou com todo mundo. do céu. Diz um nome, ele já gravou. Claro. Ele tocava com a Chaka Khan. Só no We Are The World já tocou com todo mundo ali. Né? E aí a gente teve aula de produção com esse cara. Eu, na época, me lembro que eu não entendia direito a grandeza da coisa, assim. Uhum. Gravou com o Michael Jackson. Meu Deus. Gravou com todo mundo. Imagina. Eu não entendia o... Sabe, era muita informação o tempo todo. Tu ficava estonteado Sim, sempre. Uhum. né? Depois que tu vai se dar conta. E aí, eu fui me dar conta aqui no Brasil, Aham. que tinha produzido nós. Era ele e o Mike Shapiro, Imagina. que era um batera que tocava com o Sérgio Mendes, tocou anos com o Sérgio Uhum. Mendes. Uhum. E a gente foi para os estúdios Entourage, Uhum. gravou Nat King Cole. Barbaridade. Cara, e aí as coisas vão acontecendo muito rápido lá, né? Tu Uhum. não tá preocupado em gravar e gravar bem, pressão, produtor, Imagina. né? Tá louco. Toda aquela coisa, né? E os caras falando e tentando absorver o inglês, tentando pegar tudo, né? Tudo isso, né, Rafa? Era tudo ao mesmo tempo, assim. E aí foi maravilhoso, né, cara? Que experiência, né? Que massa. Os caras tirando som da batera, da voz, da guitarra. Sim, é uma... Já tinha gravado, mas eu tava nos Estados Unidos, né? Sim. Meu Num Deus, outro ambiente, outra coisa. completamente diferente. Não, outra o coisa. know-how que tu Com pegou outra ali, concepção, assim. o jeito de fazer a coisa. É. E putz, E Imagina, aí tu Sensacional. volta, e aí foi quando eu tive o privilégio de te conhecer, né? Quando tu volta com a ideia Bah, de montar a Miss Miss Liz. Só que aí pra mim é marcante porque que nem eu te falei, eu era teu fã, assim, eu te conhecia, o Rafa, e eu tô assim, né? Tô fazendo a minha história já nesse momento. já era também. conhecido Não, também. já tava, aí já tinha começado e tal, mas eu tinha aquela imagem do Rafa o roqueiro. Uhum. E uma coisa que me marca muito, assim, dessa tua... Sabia, né, que tu tinha ido viajar e tal, né? O Sim, Rafa todo foi mundo viajar sabia, e tal. sim. E aí eu me lembro que daí o Rafa volta com a ideia, me liga pra montar a Miss Liz, né? Uhum. E aí a gente vai ensaiar. E aí eu conheço o roqueiro pela primeira vez. E o Rafa muito, muito diferente de nós. Essa coisa do cara que ficou fora. Aham. Porque chega lá, eu era um idiota completo, sabe? Eu era um piá ainda. Né? O Rafa sabe, eu era Sim. um piá. Aham. Tava com a minha vida pessoal meio conturbada, com término de namoro, foi tudo meio junto ali. Só que o Rafa, eu me lembro, olha o que é claro pra mim, de nós chegar assim pra estudar as músicas, tipo eu com as letras no bolso, né? Tipo dobrada. E o Rafa, nós ensaiava no teu apartamento fazer ensaio de voz. Aham. E o Rafa, que pra mim era tipo o roqueiro, assim, Uhum. um lugar assim pra chegar e tal. O Rafa botava a partitura e botava o óculos. Eu nunca me esqueço disso. E eu dizia, cara, tu voltou com outra cabeça, né, Rafa? Eu não sei como é que tu era antes também. Mas eu Não, achava não, aquilo, não. bah, eu fechava na hora e dizia, cara, isso aqui é sério. Aham. Porque eu tava acostumado a tocar com o Campa, entendeu? Esse cara... Desencanado. Não, vamos E o fazer Rafa isso volta aqui com outra- certinho. Eu não te conhecia antes, mas a sensação que eu tinha Profissionalismo. era o profissionalismo. O cara Claro. que esse negócio aqui é sério. Uhum. O Rafa botava a partitura, eu me lembro, cara, tu botava a partitura na estante, Na assim, estante. botava o óculos, olhava assim. Que massa. E eu digo, cara, que
Tipo, música sério, Que cara. legal! Sabe? Tu que escrevia os arranjos pra Miss Liz, tu que bolava... Não, eu não Não, escrevi. e o Rafa tá, organizava mas tinha. exigente, né, Rafa? Ah, Tu, mas tu tinha já era da assim. produção É, o- toda do, Não, do, não. do Esse espetáculo profissionalismo era teu. pegou lá. O que aconteceu? Com a Lucília, nós era muito regrado. Aham. Tem que tirar a música, tá? Tirava. Todo mundo e nós ensaiava, era regrado. Uhum. Né? A bandida ensaiava todos os dias da semana. Uhum. Horas que não tinha show. Mas não tinha as coisas de partitura, né? Sim, ensaiava, mas era mais. Ensaiava, mas eu tive um choque quando eu voltei dos Estados Unidos. Uhum. Foi terrível. Porque eu não sei se tu lembra, tinha uma cantora que estava conosco na época, eu era rígido com os horários. Claro. Chegou 5 minutos atrasado, que era o modo americano. Não Uhum. tem espaço para atraso, não tem Uhum. espaço para um monte de coisa. E não é a nossa cultura aqui. É. Não, não é. Não é. Não é. Eu briguei com isso internamente, gerei conflitos internos comigo por anos por causa disso. Olha. Porque, na verdade, não que eu estivesse errado, mas eu estava errado. Uhum. Sim, tu Não tava era- acostumado com a outra. que a Eu gente- entrei no clima americano Uhum. de Profissionalismo, como é que as seriedade. coisas funcionam. Claro. E teve essa vocalista que ia pro clube tomar sol e não aparecia no ensaio e não avisava. Meu Deus. Eu digo, Uhum. pô, cara, Não dá. como assim, né? Assim Aí me ligava não. o pai pra resolver. Eu digo, o quê? Não tem que falar com o cara. Que loucura. Tem que ficar conversando sobre isso, sabe? Sim. Olha, Não. no ensaio vai lá, não me interessa, não quero saber. Sim. E aí foi uma briga. E aí eu fui relaxando de novo, né? Com as coisas. Mas o que se sucede depois disso é que a gente fez a Miss Liz lá, Uhum. foi bacana, assim. Aí eu entrei acabou a Miss Liz, eu fiquei 4 anos e meio sem banda, assim, dando aula, Dando aula direto. fazendo uns acústicos com voz e violão. Uhum. Tocava eventualmente com uma banda que se juntava na hora e tocava. Uhum. Olha. E perdeu todo esse ritmo. Bah, claro. Nasceu Sofia, daí que eu acabei a Miss Liz. Amada. E aí eu aí me liga aí que eu vou pro Rock de Galpão. Bah. Mas vou avançar para voltar nessas coisas Vai, de vai. partitura, Sim. etc, Uhum. etc. Se passaram anos, eu tive poucos trabalhos fora com esse negócio de ter partitura, né? Aham. Com orquestra, sempre te dão as partituras Claro. pra gente tocar música. E geralmente não dá tempo de decorar. Né? Então a partitura bom. tá ali na frente e tu Vai, tá. seguia ali, Uhum. Uhum. né? Não é leitura à primeira vista, mas se tirar a partitura, tu não toca, Claro. Sim. não faz o show, né? Uhum. Velhos tempos. Lá em Porto Alegre eu gravei DVDs, por exemplo, com o Mário Barbará, Uhum. Chico Bah, Sarai e o que Mário massa. Barbará. Uhum. Então era tudo partitura. O produtor musical te dava as partituras e eu adorava. Sai tocando. Digo, bah, Que Tá. massa. não à primeira Tudo vista. pronto. Pegava tá. antes pra. Tá. Eu não leio à primeira vista, assim. Quando eu saí do curso, eu tava lendo. Uhum. Qualquer coisa que tu me desse, prático. eu li à primeira vista, na hora. Uau. Mas eu perdi essa prática. Sim. Isso aí tu nunca pode parar É. pra não perder. Uhum. Então teve coisas pontuais que apareciam partituras. Uhum. E agora, na pandemia, aí aconteceu uma coisa muito bacana. Profissionalmente, que hoje eu não abro mais mão disso. Uhum. Eu fiz um curso de arranjo de Big Band com o Bebeto, o Gilberto Salvagni. Salvani. Uhum. A gente fez uma troca. Ensinei ele harmonia, Olha isso. não que ele não saiba, porque Sim, ele é sim. maestro, mas ele queria entender como é que eu pensava e como é que eu tinha aprendido. Que massa. E ele me deu o curso de arranjo de Big Band, que era um sonho. Bah, que Espetáculo. legal isso, Rafa. Porque eu não queria mais. Eu odeio depender de alguém para fazer alguma coisa. Odeio. Te é uma coisa entendo. que me incomoda. Te entendo muito. E os sopros era uma coisa que eu queria arranjar. Ai, que massa, Rafa. E aí, o que me proporcionou ali depois? Tem o show Christmas Rock. O Christmas E os Rock. arranjos são Que é teus. incrível. Era do Nadruz. E eu Aham. tinha que trazer... O Nadruz tem uma influência meio sinfônica e não tem o jazz. E o Christmas Que é a tua Rock linguagem. é jazz. Uhum. É swing. Aham. Sopros. Mas, enfim, o Nadruz fez um trabalho maravilhoso. E aí, depois que eu fiz o arranjo, eu digo, bah, agora Era o que eu queria. Agora tá tô soando. livre, né? Que massa, Rafa. Peguei Eu e não baixei sabia o- que os arranjos eram teus. Aí eu peguei, como não, são 4 sopros, eu Uhum. tive que pegar os arranjos do Brian Setzer e do Nadruz É. e reescrever tudo. Porque aí são técnicas diferentes de escrever, que ele bota as vozes separadas e a Big Band Aproxima. tu aproxima, assim, né? É Uhum. diferente. São técnicas
de arranjo. E eu disse, pá, agora é a oportunidade, né? Agora eu faço tudo como eu quero, eu não dependo de ninguém. Nossa, Rafa. E eu tenho tempo. Aí voltou essa questão da E partitura. tem a Sofia para te ajudar, caso tu tenha algum problema técnico. Exatamente. Se der algum problema no computador, Sofia, querida. E aí foi muito bacana, porque então eu escrevo tudo agora. Que Baixo, massa. guitarra, bateria, teclado, Porque tem- sopros, voz, tudo. Tá. Porque tem uma coisa que sempre te marcou muito, assim, que, né, quando eu ia assistir qualquer um desses teus projetos, que sempre foram incríveis, que é a coisa da performance do O Rafa. Rafa é incrível. Porque O tu é Rafa um super cantor, tu é um super pare. guitarrista. Parênteses, eu canto por necessidade. Não, eu berro. Não é verdade. Rafa, tá Eu louco. nunca estudei sabe? voz. Não, Eu nunca mas tu, fiz. tu tem a pegada, tu tem o feeling, que pra nós, eu e o Rafa, a gente Cantar, comenta O muito Rafa isso. sempre foi, Sempre foi, assim, sensível, assim, a maneira como tu apresenta a música inteira. Não, obrigado, mas E cantores de verdade são vocês. O teu corpo também é muito O performático. Rafa é muito assim, encantador. sente, A é muito Júlia, encantador no a palco minha mesmo. filha Júlia, ela viu pela primeira vez o Rafa naquele concerto que nós fizemos agora, nesse ano, nós fizemos juntos, né? O do Bebeto, orquestra. ali, da orquestra de Isso, rock. sopros. E a Júlia Rock saiu enlouquecida. É, claro. Saiu enlouquecida Ah, sim, contigo. Nós É, eu levei ela lá. encontramos lá, né? Sim, mas Com ela. ela queria muito, queria te conhecer. Ela ficou impressionadíssima. E que legal. Porque eu acho que a música passa por essa acentuação que tu dá na pulsação da música. Então, no momento que tu começa a tu mesmo elaborar toda a produção musical, né, em arranjos, e então isso tudo é a tua identidade que tá ali. Isso tem um culpado, que é o Angus Young, Aça! do AC/DC. Ele é demais. Qual é que é a importância A gente do... ama. Mudando um pouco de assunto, só para pegar o gancho, o Angus e o Ed, pra ti, o que é Angus um veio e o primeiro. que é o outro na tua vida? O Angus eu vi em 1985, O que Rock foi o in primeiro Rio, Rock né? in Rio pela Pra mim TV. foi ali que me e pegou. ali- Isso aí ali que pegou me todo mundo, né? Todo mundo. Pegou todo mundo, De Roso, o Fer, tu, eu, Toda uma todo geração, mundo, toda todo mundo que... nossa geração. Tu foi Eu, ver pra no mim, foi o Veneto o disco Le do Derby Black- Rock? Ah, olha isso. Como? Tu foi No ver o Le Veneto. Derby Rock no Veneto logo Filme. depois do Rock in Claro. Rio? Isso aí Mas claro. todo mundo foi, cara. Sim. Bah, Se tivesse em cartaz até hoje, não Eu- tinha fechado o Veneto aí. não. Não tinha. Cinema Vênus. Cara, todo mundo foi ver, viu o Rock in Rio, depois foi ver o Le Derby Rock no Veneto. E Sensacional. essa geração toda virou músico, muita gente virou sensacional. músico. É. Mas eu me lembro também claramente que eu vi o Angus Young, eu fiquei assim, porque eu já gostava do som da AC/DC, mas eu não tinha noção Do que era aqui. quem era a banda assim ao vivo. E eu via foi quando eu decidi que eu vou ser músico e guitarrista. Foi por causa dele. Que massa. E as performances acho que veio em função disso, Olha sabe? só, entendi. Daí tu começa a ficar exibido. Não, mas aí é que tá. Mas, Mas tem um... É muito e o natural pra Ed, ti. E o virou Ed. natural, é. Exato. E meu Deus, é muito natural. É É, muito. a tua cara, é delícia muito de ver no bonito. palco, tá louco. é muito Obrigado. bonito, É é muito muito bonito, massa. encantador. E aí veio o Ed depois. O Ed veio depois. Depois veio Jimi Hendrix também. Uhum. Mas o Ed foi uma coisa que eu escutei, eu digo, uau, é outro Imagina. mundo, né? Muito parecido, porque tem rock, tem blues, né? Sim, Uhum. Entre as Não, influências, né? Uhum. E também não via, só via depois fui ver na MTV, né? Uhum. O Van Halen. Aham. Mas eu ouvi os discos dele, 1984, pra mim é um dos melhores discos de guitarra soul e tudo do mundo. ele era Até hoje, demais, pra mim, é um dos melhores, assim, dentro dessa onda, desse tipo de som do Van Halen, assim. Uhum. Até hoje é a minha referência, assim, de som de guitarra, assim, não pro Christmas, Uhum. de guitarra rock, De assim, guitarra. né? Uhum. E é apavorante como é que um cara faz aquilo com a guitarra, né? É o que todo mundo tem quando vê o Ed Van Halen. Incrível. A Sim. sensação, sabe? Aquela coisa de... Como é que tira esse som? É um divisor de águas na história da música, né? Ele é um cara, né, que divide. É. Diz que Tem a galera- Hendrix e Ed Van Halen, pra É. mim não tem mais ninguém. Sim. Tem todos Sim, maravilhosos, Deus, todos, mas mas eles de- são... mas o que foi divisor de água, Aham. assim, em períodos que marcaram a história da música. Olhou pro instrumento de outro jeito, né? De um Total. jeito assim. Porque o E Ed. fez coisas que ninguém fazia. Sim, assim, que eram quando a galera absurdas. ouve Eruption, assim, diz que tu bota hoje, tá, tu olha, tu diz, tá bom, o cara tá tocando, tá fazendo um two hands ali, tranquilo, né? Agora, É, mas quando não a tem galera a- ouve pela primeira vez que aquilo ali é uma linguagem que é desconhecida, e não existe vídeos, aparece o disco com o cara fazendo aquele solo de Eruption, ninguém entende nem o que tá Nem o que acontecendo, tá acontecendo. quantas guitarras são, É. se é só guitarra. Aham. A Eu vi galera- uma entrevista do irmão dele agora, que ele lançou um livro do Brothers, não me lembro o nome do livro.
E ele fala desse negócio do Ed, né? Quando eles trocaram de instrumentos, que Isso é muito Ed louco. era Isso. o baterista e o Alex era o guitarrista. Aham. E ele fala de como é que as coisas vinham pro Ed, né? Como é que saía aquilo lá, o que o Ed fez. Ele diz, cara, era natural. Uhum. Não era uma coisa que... O que tinha? O Ed não largava a guitarra. Uhum. Mas do jeito que ele fazia, era uma coisa que vinha naturalmente. Não era uma coisa... Não é por causa do estudo. Tudo que ele tocava ficava daquele jeito. Era um dom, as coisas vinham Sim. pra ele. Aham. Tu pode passar a tua vida inteira estudando guitarra que nem Não louco, vai e soar daquele talvez jeito. tu não vai ter nunca essa personalidade que ele tem. É. E ele não tem culpa disso. Ele foi escolhido pra Sim. ser esse... É a conclusão que a gente chega, né? Claro. Que o Ed... E Sim. tem outros, claro, caras maravilhosos, claro, não dá pra dizer que... Né? Mas que o Jeff Beck, por exemplo, é um outro que tu ouve, pra mim, que eu ouço de puta, né? Aham. Sensacional. Uhum. Santana. Sim. Eles têm Linguagem personalidade, não, tu né? escuta muita personalidade. Tu ouve Tu gosta diz. do Clapton? Gosto. O Ed falava que o melhor guitarrista pra ele era o Clapton. né? Olha É. só. Pouco que massa. massa. Sensacional. Que era o mais completo, assim. Eu já te comentei, assim, eu tenho umas coisas do Clapton que eu acho, assim, que ele toca o céu mesmo, assim, né? É verdade. É o solo, Eu acho é o também. solo final de Bad Love, pra mim, É pro sensacional. Lucas demais. Pini, assim, é a O Lucas coisa Pini. mais sensacional. Aquilo ali, pra mim, é o céu. É. Mas eu também não vejo ele nessa coisa desses revolucionários, assim, como são esses três aí que tu citou, né? É. Que é o Hendrix, o Jeff Beck e o Ed, né? O Hendrix eu fui conhecer depois. E diz que o Ed também era fã do Angus, né? O Ed era muito fã ouvi do falar Angus. disso aí Eu também. já vi o Angus falando que o Ed era um chato, entre aspas, que era tão fã do Angus que, tipo, ele ligava de madrugada pro Angus. Devia estar loucaço. Meu Ligava, Deus! queria falar com o mestre, não sei o que. O Angus, Ed, não. tipo, ele pagava alto pau pro Angus. E o Angus, isso eu não sabia. diz que pagava alto pau, assim, diz que amava o Angus. Olha só. Porque tocaram algumas Sim, turnês, tem um assim, vídeo do Angus se deitando. e o Imagina. Ed pagava um pau violento pro Angus, assim, porque ele amava o Angus, né? Agora, vou fazer um parênteses aqui que tu falou, e voltando ele que tu falou de Eruption, né? Eu fiz um estudo em cima de Eruption. Olha. Porque a técnica de tree nail que eu uso Uhum. na guitarra, usando as unhas, assim. Que é mas lindo, meu Deus, aquela tua Nossa. técnica é muito sensacional. É bem bacana, assim. Uhum. Mas aí, por causa disso, eu queria tocar o Eruption com ela. Uhum. E eu acabei, pela primeira vez, estudando uma música do Van Halen a fundo. Eu fiquei 3 meses estudando Eruption a fundo. Cada notinha, o tempo, porque ela não tem metrônomo, né? Meu Deus, Coisa- aquilo ali é um desbunde absurdo, né? E aí, cara, por conta disso, eu acabei estudando outras músicas e prestando mais atenção na guitarra profundamente, assim, e Uhum. entendendo melhor o lance do Ed. Uhum. Que até então eu gostava, mas nunca tinha ido a fundo. Tá. E aí aconteceu uma coisa. A gente vê, cara, tem um lance que é dificílimo de tu ver. Tu vê 300 mil guitarristas tocando Eruption. Tá. As notas certas. Aham. Nenhum eu vi até hoje. Tem uma exceção que eu vou falar no final, que foi o cara que eu vi tocando que nem o Ed. Nenhum vídeo, eu falo assim, eu não vi Sim, todos os vídeos no mundo sobre Eruption, Claro. mas eu vi muitos vídeos, te cara. aprofundou. Vi muitos vídeos, muita gente tocando. Aham. Não existe um guitarrista na face da Terra que eu tenha visto que toque Eruption como o Ed tocou. E Perfeito. eu me refiro ao quê? Timbre, pegada que é como é que ele tira som da guitarra, Uhum. né? Não tem. Pra mim não tem. Tendo estudado a fundo, tu ouve a gravação, eu botei ela lenta, slow down que tu fala, cara, peguei cara, aí tu ouve ela e diz, cara, aí tu ouve os outros tocando, velho, é tudo mecânica. Claro. Não tem aquele lance da gravação do Ed, e ninguém, nem em versões ao vivo, ninguém toca, cara. Uhum. Ninguém. Teve um único cara que eu vi tocando Uhum. igual, não igual, mas com a mesma pegada Pegou a que nem o coisa, Ed. pegou a... Que eu olhei ele tocando a música Panamá. Aham. Que quando eu olhei assim, eu digo, uau, agora nós estamos falando sério. Aham. Uhum. É o filho dele. Puxa, ele é demais. Que massa! Ele é demais. Vai, eu me arrepio em falar, porque eu olhei o vídeo Que na hora e digo, loucura. cara, é a pegada, é o som, é o dedo do pai dele. Que loucura! Não exatamente igual, mas tá ali, cara, a mesma... O pior é que É o é- sangue. eu não- Um negocinho que tu diz, É. cara, não tem pra ninguém. E é cara. massa a banda dele, ele é legal, ele é muito massa. Foda, é. cara. Que incrível. Tem até o Rick. Bom, isso aí foi um negócio que viralizou no mundo, né? Aham. Quando ele tocou isso aí.
Olha. Recentemente, um ano atrás, eles fizeram... Sim. E aí tu pra olhar, com essa análise que eu fiz do Ed, diz, cara, tá, ali tem. Tá no sangue, Tá né? ali tem um Ed da vida que Tá não é no substituto, mas ele tem essa pegada do pai, assim, na guitarra. Que demais Mas isso, tu vê né? essa E o instrumento dele é baixo, né? Quer dizer, ele Oi? toca tudo, Olha né? isso. O Sim, instrumento não, ele dele é toca- baixo, mas né? toca tudo, né? Toca batera, baixo. Canta, Que né? massa, Rafa. O Nuno E Bittencourt. O Nuno Bittencourt fala sobre isso. Ele diz, cara... Aí ele fala do som, que o Ed foi ficando cada vez mais limpo, mas... ele mesmo diz, cara... Não tem como. Entendi. É impossível tu copiar o Ed, por mais que tu toque, tu vai ver poucas pessoas que têm essa gana na hora de tocar, que pega o instrumento e... O Ed fazia assim, então, né? Fazendo visualmente uma imagem, ele faz assim, ele pega a guitarra, ele toca, É ele verdade. quebra Mas eu, e tira som bonito. eu assim. comentei isso com a Tita, desse lance do Eruption. Tu já viu tantas vezes o pessoal tocar Eruption, é tão legal, né? Várias vezes tu vê, isso é um dos vídeos mais tocados, né? Uma das músicas que mais tem cover. Mas aí esses tempos apareceu na minha timeline o Ed mostrando como se toca num palco, num desses institutos aí, num palco, tipo, dando uma workshop com um cubo atrás. E eu falei pra Tita, e ele pega e fala, não, tá falando sobre Eruption e tal. Ele falou, não, é mais ou menos assim. E ele pega e toca, eu digo, cara, ele toca completamente diferente do que eu já tinha ouvido dos outros tocar. Eu comentei pra Tita isso aí um mês atrás. Exatamente. Cara, ele pegou a guitarra, assim, falou, não, Eruption é um negócio assim. E quando ele acaba de tocar, o auditório vem abaixo, assim. Porque é muito impressionante, cara, é uma coisa completa. E isso que ele tá, assim, não tá nem num... É uma numa unidade, vibe né, de entre a show, pessoa e o assim. instrumento. Ele tá, É isso ele aí. tá, ele pega a guitarra, assim, e ele bota a palheta na boca e brrr, cara, eu digo, meu Deus, É cara, impressionante. que coisa mais massa que é isso. É impressionante. E tem outro detalhe, ele nunca É. tocou Eruption igual como é na gravação. Uhum. Ele fala, inclusive, ele diz, né? Uhum. Porque ali foi um momento de aquecimento. Que loucura. E o cara teve a genialidade de registrar, de gravar na De hora. apertar o rec Isso na hora. Isso foi um divisor de águas Meu Ah, Deus. na música, que né? loucura. Eu ficaria a manhã inteira Manhã conversando com o Rafa. inteira, O a Rafa é gente muito não- especial. é. Pô, Rafa, a gente Da te mesma admira forma muito. vocês, né? Rafa, querido, só diz uma coisa. Nesse momento atual, tu tá com o Christmas Rock em atividade, o Rock de Galpão, é esporádico, vocês estão Não era o tocando Rafa, de vez em quando. O Rafa não... Eu saí. Tu Eu saí saiu na mesmo? pandemia. Ah, No tá. ano da pandemia, em agosto. Começou em março, em agosto eu saí. E- Eu gravei com eles um documentário agora, Pois é. em Porto Alegre. Aham. No ano passado, esse ano não me lembro mais. Tá, E que vai sair um documentário lá sobre... Aí eu toquei 2 músicas. entendi. E agora tu... E que mais que tu tá fazendo só atualmente, Rafa, assim? Tá com, Eu tô com o Christmas Rock. Tá com o Christmas Só com Rock. o Christmas Rock. Entendi. Que é um período ali de Natal, né? Aham, perfeito. É. Não, E gravo em casa muito. Massa, Rafa. Daí gravo disco, assim, o pessoal chama, e Sim, agora pede o tu, que quer, eu gravo do jeito que quer. tu é arranjador também. é uma sopros, maravilha. tudo. Que legal, Rafa. A maravilha, porque eu faço tudo em casa, tranquilo. Que massa. E virei colono. É, o Você Rafa sabe. agora ele é? ele é um homem mais da... Um homem, Da hora? É o nosso Almir Sater. agora. Ai, que delícia! É, o Rafa... Versão... Versão rock. Versão plugada Versão roqueira. e Ele é, dis- o Rafa distorcida. tá todo natural aí, né, Que Rafa? massa, Rafa. natural, onde o meio de vida, né? O Sim, meio como de meio vida de vida. natureba. É, porque O Rafa tá... Sim. adoro carne. Não, mas ele mora agora o Rafa não é mais urbano, assim, Ah, não. né? Ah, Conta eu pra não nós um sabia pouquinho. disso. Eu tô meio urbano e meio... Não, eu e minha mulher, nós compramos uma chácara, 2 hectares. Então a gente tá terminando de construir a casa lá. Ai, que E delícia. eu vou pra lá. Rafa. E eu pô, que passo legal. direto lá. Os arranjos eu faço tudo lá. Que delícia. Tem as ovelhinhas que eu Ai, comecei a que criar massa. também. É muito massa, E é uma delícia, assim. Claro que É. sim. Só vou sair de lá pra tocar, assim, quando a gente for morar lá, né? Aham. Aí, E porque baixou a rotação. E tu sabe que é um lugar que eu passo o portão, é como se tirasse... Outra vibe. Outra Eu fico vibração. leve, cara, desaparece tudo. Que espetáculo. Aí eu fico lá roçando. Ai, que delícia. Ah, que demais, né? Olha aí o Rafa. Rafa, querido. Bom, esse foi o Rafa Gubert, então. Rafa Schiller. Não. Rafa Schiller. Não. Rafa Gubert é esse. Não. Rafa Schiller é aquele ali. Eu até brinquei com o Rafa, que eu e o Rafa a gente faz uma coisa, nem deveria falar, mas a gente tem um hábito de fumar, né? É, isso aí vocês têm que largar. E aí, já sabe. podia falar? Senão já cortamos. Não, claro que pode falar. Fomos escondido, tua mãe sabe? Ah, não, sabe.
Já tô muito velho. Filha, pra isso. sabe? Minha filha sabe, me xinga toda hora, mano. Não, aí eu encontrei o Rafa agora, teve o evento domingo, né? Teve o Sálvia, né? Uhum. E aí eu falei, tava fumando aqui fora. Eu falei pro Rafa, ele falou, não, pode fumar lá dentro, não sei o quê. Eu já tinha fumado. Eu já fumei lá dentro. Eu fumei lá dentro, o Rafa me falou. Já fumei lá dentro. E eu falei, não, vou fazer o seguinte, então vou fumar lá dentro, qualquer coisa eu digo que eu sou o Rafa Schiller. Ele falou, pode falar, porque eu já falei que eu sou o Rafa Gubert. Ai, que maravilha. Isso é muito Obrigado, bom, né? Rafa, a gente te adora, muito, cara. muito obrigada. Foi muito legal e tu é uma inspiração incrível pra nós, assim, sou teu fã desde sempre, cara, mesmo, Da mesma mesmo. forma, né? Mesmo. Tá louco, Eu que cara. agradeço aí. Muito obrigado pela Obrigada. oportunidade de Meu contar essas histórias, né? Deus, foi uma delícia. Tô com um cheiro de mofo em mim aqui. Tá guri, nada, tá um tá um guri. guri. Meu Me Deus sinto, do me céu. sinto um guri aí. Claro que É sim. a música, meu, a música. É a música. eu acho. Gente, então foi uma delícia. Estamos aqui terminando mais um podcast Melodias e Memórias com o apoio da X-Play TV. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, escreve pra gente, manda sua sugestão também. Nós somos Tita e Rafa Gubert. Gubert e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Sem as verdades que a vida mostrou, sem pensar, caminhando eu vou. E com as marcas que ela me deixou, sem parar, caminhando eu vou. Dói o joelho que tanto se dobrou, sem chorar, caminhando eu vou. Minhas cartas estão na mesa, só possuo uma certeza, caminhando eu vou. Caminhando eu vou, caminhando eu vou,